Acabou com o fermento por causa da batata quente. Tenho certeza que muita gente já usou batata quente aí, perdeu um pão aí, não sabe por quê. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje eu vou falar sobre massas enriquecidas com tubérculos ou raízes e massas leves. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. É possível enriquecer massa com tubérculos? Sim, né? Exemplos. Por exemplo, pão de batata, que é muito comum se comer, pão de mandioquinha, pão de mandioca, né? Uma coisa que as pessoas não usam muito é o cará. E o cará é um dos melhores pães, um pão doce com açúcar cristal, com cará, é maravilhoso. Então, as pessoas não têm esses costumes por falta de conhecimento, né? Às vezes, acho que até no consumo, né, Patrícia? Poucas pessoas consomem cará. E cará é maravilhoso, né? É um produto fantástico. Se você pudesse até deixar a batata de lado, porque ela é uma que tem os maiores tipos, né, de agrotóxico, é a batata. Se você pudesse deixar para consumir outros tipos, seria bem melhor. Você consumir a mandioca, o cará, a batata baroa, né, ou mandioquinha, seria bem melhor você fazer isso. E se você come, você não falar que o pão é de cará, ninguém vai ficar sabendo. Todo mundo pensa até que o pão é de batata. Eu gosto muito da estrutura do cará na massa, que ele deixa uma massa bem branquinha. Muito bom. Eu gosto muito dele. E não é um produto também caro, né? Para você enriquecer o seu produto. Mas interessante, você falou do pão de cará doce. Uhum. Normalmente, quando eu penso em pães com tubérculos, com raízes, eu penso em pão salgado. É uma ideia, né? Você relaciona a batata com salgado, você relaciona a cará, a mandioca com salgado. O que acontece? É questão de cultura, né? Desde que a gente sempre viu o pão de batata, a gente vê o quê? Pão de batata recheado com requeijão. Mas quando você faz um pão de batata com goiabada, você nem falar que ele é de goiabada, a pessoa vai consumir tranquilamente. Eles são neutros, eles não têm sabor. Se você fizer um cará numa calda e comer, a mandioca na calda é deliciosa. É cultura, né? A gente não tem esse hábito ainda de comer esses tubérculos no sentido de doce. E qual é a estrutura? Quem dá a estrutura para o pão, na verdade, ele só é um acréscimo de enriquecimento. Mas o que vai dar sabor de doce ou salgado nessa massa vai ser a estrutura de açúcar e sal, que vai manter essa massa doce ou salgada, porque eles, na verdade, são neutros. Entrou na massa, ele só vai entrar como estrutura e enriquecimento de massa. Então, eu posso fazer doce ou salgado, o cará ou batata ou mandioquinha. Eu faço sempre nas duas versões. Mas aí, quando eu quero uma massa que está enriquecida com com um desses, aí, ou com batata, ou com mandioca, qualquer uma dessas, o que eu faço? Eu já faço uma massa semi-doce que eu posso usar em todos os sentidos. Posso fazer ela doce ou salgada, né? Mas a ideia é essa, porque você só vê na vitrine pão de batata com requeijão, né? E a maioria dos pães de cará são tranças com açúcar. A maioria são. Mas você pode fazer ele salgado, sim. Você pode rechear ele aí, ó, com queijo, fica muito bom. Um dos próximos passos nossos é falar sobre esse assunto de como enriquecer, fazer vários pães desses, mostrando ele na versão doce e salgado, né? É bem interessante isso, que a gente não tem. A tendência hoje é comer pães enriquecidos. É muito importante enriquecer os seus pães. Quais são os tipos mais usados? Dos tubérculos?
O mais usado ainda é batata, tá? Batata, a mandioquinha vem em segundo lugar. Sempre que vem para minha sala de aula, vem mandioquinha, sempre pedindo de mandioquinha ou de batata. Dificilmente alguém expressa, eu quero um de cará, eu quero um outro tipo. Mas os mais vendidos são esses. Daí depois vem das raízes, vem a cenoura, que é o pão de cenoura, que também é muito apreciado, as pessoas pedem. E depois os legumes tem a abóbora, né? As abóboras, que pode usar, cabotiã, tem vários tipos, aquela de doce também se pode usar, abóbora. E é um dos pães também muito procurado é o pão de abóbora, né? Rosca de abóbora, que também eu posso fazer doce salgado. Por exemplo, você quer uma rosca de carne seca com abóbora, é maravilhosa. E aí eu posso rechear uma rosca de abóbora com doce de coco, né? É fantástico. Falo que o líder ainda vem para a sala de aula é mandioquinha e batata. E a abóbora tá também aí em terceiro lugar. A cenoura já vem lá pelo quarto lugar. E raramente alguém me fala do pão de beterraba, tá? Mas esses daí são líderes. A abóbora, então, quando você faz um pão de abóbora, é maravilhoso. Eu gosto muito do pão de abóbora. E a cenoura, eu falo assim, a gente vai falar um pouquinho dessa cenoura. Aí o que ocorre? A cenoura, ela enriquece e dá colorido, mas ela não ajuda na estrutura de massa, diferente da batata. A batata, quando eu uso a batata, diminui a quantidade de farinha que eu vou usar. Quando eu uso a mandioca, diminui a quantidade de farinha. O cará, a mesma coisa. Mandioquinha, diminui a quantidade. No caso da cenoura, ela não tem essa estrutura de massa, né? Então, ela vai usar uma farinha normal. A grande vantagem dos outros é essa, é a diminuição de farinha. Uma coisa que não se vê fazer, Patrícia, que você raramente vê, é a pessoa usar juntamente com a farinha branca uma farinha integral e fazer um pão de batata. Normalmente nós não encontramos no mercado um pão que diz assim, ele é integral e de batata, ele é integral e de mandioca, né? Você não encontra isso, que é uma coisa que eu posso fazer. Acrescentar ao meu pão integral, batata, mandioca, mandioquinha e vou fazer redução de farinha. E isso você não encontra no mercado. E seria bem interessante, né? Até na massa, a cenoura também, pode colocar a abóbora. E você não encontra. É muito raro alguém se dedicar a isso. Então é um mercado aberto aí para quem quer trabalhar, eu só uso integral. Você tem que lembrar que se você usar ou a mandioca ou a batata ou a mandioquinha ou cará num pão integral, ele vai refazer redução de farinha branca, né? Porque normalmente vai estar integral e a branca, você vai conseguir reduzir a branca usando essa parte aí de massa que a gente chama, né, dos tubérculos. Vai diminuir bastante. E é uma coisa bem... dificilmente você vê alguém falar, eu acho que é um assunto até pra gente entrar aí e começar a fazer uns pães enriquecidos aí. Verdade. Né? Você pode ver, você não encontra, você não vai encontrar um pão de, você diz assim, é um pão de batata integral. Não. Eu nunca vi um pão de batata Não, você não integral. vê. Eu Não encontra. E isso a gente pode adequar as receitas. Um pão de abóbora com um pouco de farinha integral. Não encontra, né? Você encontra sempre com a farinha branca. Não vou dizer que eu não vou ter que usar um pouquinho de farinha branca, mas eu posso usar aí, por exemplo, até uns 50% das duas, da branca com a integral, e eu usando essa batata ou cará, mandioquinha e mandioca, vai haver uma grande redução da farinha branca e eu vou manter uma textura leve dos pães. Eu sempre digo assim, que quem faz pão de batata nunca erra. Não erra porque ele vai ficar sempre macio. Isso é fato, tá? Não erra. Quem quiser começar pelo um pão de batata, vai ter certeza que vão te elogiar. Se você quiser começar pelo pão de batata, você vai ter um pão macio, sempre. E eu posso utilizar qualquer tipo de batata? É assim, eu posso utilizar qualquer tipo de batata, mas tem algumas batatas que elas são melhores. Tem aquela batata rosa, né, que ela é muito da região sul, ela é mais sequinha para trabalhar. Essa batata rosa é que é a mais indicada, que ela é a mais sequinha, né, para fazer. Mas você pode usar qualquer tipo de batata, vai depender da maneira que você faz a batata. Tem uma batata chamada Yapon também, que é japonesa, não é? É, mas ela não é direcionada para esse tipo, não. Então ela não é. Ela é um outro tipo de tubérculo. Eu nunca usei ela na panificação,
Parece que ela tem um sentido aí, são para diabéticos, né, que usam ela. Eu acho que é uma coisa assim. Não tenho conhecimento muito dela, mas eu não usei ainda. Geralmente eu gosto da batata não lavada, né, aquela que vem bem, ela é melhor também de qualidade. Mas hoje também tá difícil encontrar batata não lavada, só nas feiras, né, às vezes você encontra. Mas essa rosa aí, ela é uma batata muito boa. Né? Asterix, é isso mesmo. Ela é ótima para fazer pães. Mas você vai encontrar a batata aí de acordo com a sua região. Como eu devo cozinhar a batata para utilizar na panificação? Não só a batata, né, mãe? Eu tenho, assim, um critério, principalmente com a batata. A batata é que eu tenho mais critério, os outros são mais fáceis. Eu lavo bem a batata e corto em 4. Eu não tiro a casca para que tenha o aroma, né? Porque ela fica mais gostosa. Mas lava bem ela e eu corto em 4, eu cubro essa batata com pouca água, às vezes meia xícara de água, é muito pouca. E eu fecho na panela de pressão. Eu uso ela na panela de pressão. Então ela não consegue encharcar de água de jeito nenhum. Então o que eu faço? Ela não vai ficar aquela com muita água. Deu a pressão, eu conto mais ou menos uns 10 minutinhos e eu desligo e deixo esfriar. Quando eu retiro, ela tá sequinha. Ela não vai ter uma absorção muito grande de água. E uma coisa bem importante, a batata tem que estar fria. O cará também dá para fazer desse jeito, a mandioquinha também. A mandioquinha é até mais rápida. A mandioquinha eu acho que chega a dar uns 5 minutinhos. Pegou pressão, deu 5 minutinhos. Mas com muito pouca água, uma meia xicrinha de água. E uma coisa que eu não faço é cozinhar com sal, tá? Isso eu não faço de jeito nenhum. Você cozinha com sal, o sal vai endurecer o produto, o sal já é para isso. E também porque eu quero que aquela história, seja nós estamos falando de pão doce, pão salgado, o que eu vou falar para vocês? Se eu cozinhar com sal, ela já vai ter sal e eu não vou saber como eu vou balancear aquela massa se eu já tenho a minha medida de sal padrão para aquela massa. Então não cozinhe nada com sal, nada. Sempre neutro para que a receita não venha a ser comprometida por causa do sal. Eu posso cozinhar no vapor também, né? Pode cozinhar no vapor também, né? O vapor é um pouquinho mais demorado. Às vezes você quer fazer os pães e tal, no vapor você pode cozinhar. Algumas pessoas gostam de cozinhar no micro, né? Fazem no micro-ondas. Eu não sou adepta de micro-ondas. Eu acho que se eu já estou fazendo um pão enriquecido, eu já não quero isso. Então eu prefiro fazer isso, né? Então é a melhor técnica que existe. Eu cozinho propriamente todos eles. Mas até a cenoura mesmo, eu coloco também com muito pouca água e e nem açúcar, tá? Porque algumas pessoas gostam de colocar açúcar na beterraba ou açúcar na cenoura. Não coloque nada, no caso de pães, tá? Porque compromete a minha receita. Não faça nada que não agregue nada, cozinhe somente, né? E assim mesmo, eu só utilizo esses produtos totalmente frio. Totalmente frio. E o que eu faço? Assim que eu tiro essa casca, eu já amasso bem amassadinha para não ter nem que passar pelo espremedor. Se é um volume muito grande, passo pelo espremedor de batata. E o cará também, eu já vou amassando tudo para não ter aquele processo que tem que bater no liquidificador a batata e tal. Não precisa nada disso. Você não sente o gosto da batata. Não sei se você já percebeu que o pão batido no liquidificador, você não sente o gosto da batata. E a abóbora tem muita água, né? Então eu pingo um pouquinho de água, nem coloco em panela de pressão. Numa panela eu fecho a tampa, fogo baixo, ela vai rapidinho. E a abóbora, às vezes eu nem descasco, porque facilita para mim, eu cozinho com a casca, lavo bem a casca e depois eu só tiro e fica bem mais fácil. Faço num processo que eu aperto bem ela para tirar o líquido como se fosse a carne da esfirra. Eu retiro porque a abóbora, a água dela, ela se forma, muita água, e aí ela dá problema na massa. Então eu deixo ela escorrer numa peneira, dou uma leve apertadinha, e eu utilizo essa abóbora. Lembre-se sempre, eu nunca vou usar um produto desse quente. Jamais. É frio, mas frio. Se você quiser desandar um pão de batata, você coloca ele morno na sua massa. Desanda o pão, você não consegue mais acompanhar, não consegue dar ponto, tá? Então ela tem que estar totalmente fria, porque a batata ganha consistência diferente quando ela está fria. Todos eles frios são maravilhosos.
Então, e outra coisa, a batata não pode congelar, mas, por exemplo, às vezes você pegou abóbora bastante na feira, você pode extrair esse líquido e congelar ela em saquinhos já na quantidade que você vai usar, depois só descongela e usa. A abóbora, a mandioquinha dá para congelar. Então, esses produtos podem utilizar. Batata não, porque a batata não tem um bom resultado em congelamento devido ao amido dela muito forte. A cenoura, ela tem as duas maneiras de usar. Você pode usar ela como líquido, batendo uma cenoura, que você quer só o colorido do pão, e você pode, se você quiser uma estrutura maior, aí você pode cozinhar ela e usar como uma batata espremida. E a cenoura bem lavada, não precisa tirar a casca, não. A cenoura tem que estar bem lavada. Lembre-se que você já faz essa higiene aí dos seus produtos, né? Pelo menos na minha casa eu já chego, já lavo tudo de buchinha, bem lavada, põe de molho e tomo todo esse cuidado. Mesmo aqui na gravação a gente tem esse cuidado. Então, faça, né, dessa maneira e pode ter esse produto já congelado. Às vezes você achou mandioquinha barata, se achou cenouras, pode congelar e ter a medida certa. Se você faz muitos pães, é uma maneira de você guardar. Estes pães são considerados mais nutritivos? Sim, nem se fala, muito mais, né? Lembrando que aqueles que eu já faço redução de farinha são bem melhores, são enriquecidos, né? E aí tem mais, né, Patrícia? Por exemplo, você pode fazer um pão de batata com salsa, com manjerona, com manjericão. Aí você pode usar aquela água que você vai usar para a sua massa, você pode bater a salsa e o manjericão e pode enriquecer o seu pão. Você pode fazer muita coisa enriquecendo. Basta querer, basta conhecer também, né? Estes pães ficam mais macios? Sempre, 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 sempre. Pão de batata é sempre muito macio, pão de mandioquinha. De abóbora é maravilhoso, o pão de abóbora é muito macio, eles ficam muito macios. E eles têm uma durabilidade, o pão de batata, por exemplo, é um pão que dura um pouco mais da maciez dele, né? Eu sempre conto uma história que um dia eu saí de uma aula e eu perdi um pão de batata no carro, na correria de malas, de caixas e caixas, e eu perdi. Depois, acho que de uns 3, 4 dias, eu achei esse pão de batata. E no carro, e ele estava embrulhadinho e tal, e ele estava perfeito. Macio, 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 o sabor perfeito, né? Com todas as técnicas que a gente usa aí de resfriamento, que vocês estão aprendendo com a gente, né? De embalar o pão, né? O pão não fica macio, fica exposto aí. Mas com as técnicas que vocês aprendem, nosso canal, ele é um canal para instruí-las, né? Para que até aquelas que já fazem pães estão aprendendo muito com a gente. Tenho certeza que muita gente já usou batata quente aí, perdeu um pão aí, não sabe por que queimou o fermento, né? Acabou com o fermento por causa da batata quente. Isso acontece direto. Ah, não tem problema não. Tem gente que ainda derrete a margarina lá na batata quente, aí tem que esperar esfriar, né? E às vezes não baixou a temperatura que a batata demora para baixar a temperatura. E aí você se perde nessa situação. Então, faça certinho, né? Não tem que diluir nada na batata, nada. Deixa ela ali, esfria. Já usa fria. Melhor coisa, use tudo frio. Não vai se comprometer. Esses pães fermentam mais rápido? Sim. De batata, de mandioquinha, de abóbora, fermenta muito mais rápido, né? A própria enzima deles vai acelerar o processo de fermento. É muito mais rápido fazer pão de batata. Tanto é que quando se monta uma estrutura de uma receita de batata, às vezes até já se faz o fermento com volume menor, né? Então, como eu considero ele massa semidoce, eu digo sempre que essas massas são semidoces. Massa semidoce significa que ela me serve para as duas coisas, né? Doce ou salgada. Então, elas já são semidoces, eu já vou usar em torno de 4% de fermento. E aí eu posso usar aí até dar uma baixadinha para uns 3%, porque eu já vou ter a ajuda na fermentação deles, né? Então, é bem importante isso. Tem um aumento de volume de massa? Melhor assim. Dá um aumento, dá um bom aumento, porque eu vou usar uma média hoje para 1 quilo de farinha até 400 gramas, né? Vamos supor, de batata ou de mandioquinha, dá um aumento, né? Se eu vou usar para 1 quilo de farinha, então eu vou ter aí quanto de massa, né? Aumenta sim. O que ela está fazendo? Ela é um agregado, né? Ela compõe essa massa, como o ovo aumenta, a margarina aumenta, e esse aí aumenta o volume de massa. Imagina, eu acrescentei 400 gramas a mais, eu vou ter mais massa. Eu gosto da rentabilidade dela, aí ela aumenta bem.
Eu preciso diminuir a hidratação da massa? Não, não vou precisar diminuir a hidratação da massa, não. Não vejo necessidade, porque o que acontece? Eu vou explicar assim, porque a receita já vai estar montada. Tá? Então, ela já vai vir com a hidratação propriamente correta para pão de batata. Agora, caso você não tenha, você está criando, montou a sua receita aí, nesse caso você vai ter que controlar essa hidratação, sim. Aí você vai ter que controlar. No caso que eu já tenho a minha receita montada, eu já decidi lá no início da massa, porque eu vou ter X% de batata, eu já vou ter uma hidratação controlada. Mas se você está montando a sua, está fazendo a sua, dá uma controlada sim. É porque ela vai hidratar a massa, isso daí é fato. Ninguém se lembra que ovo hidrata a massa, que margarina, tudo isso é umidade. Todos eles vão hidratar. Tudo que eu usar mais, eu vou ter uma hidratação. Por exemplo, se eu fizer um pão que não tem nada nele, água, sal, açúcar, fermento, farinha e uma colherzinha de óleo, um exemplo. É lógico que esse pão vai absorver mais hidratação, vai fazer muito mais. O resto não, o resto vão hidratar. Mas normalmente as massas já vêm montadas para isso, tá? Já vem feito. Mas se você não fizer, você mesma vai perceber a hidratação. Quais tipos de massa eu devo usar para utilizar os tubérculos? Ou doce ou salgada, ou então integral, que a gente está falando, que muita gente não vai usar na integral. Por exemplo, eu já não faria para uma massa de croissant, certo? Porque o que vai acontecer? Eu não posso enriquecer uma massa de croissant, porque na hora de eu abrir essa massa, ela vai fermentar muito mais rápido. Então, se eu fizer uma massa de croissant com batata, não é bom. Se eu fizer com mandioquinha, um folhado, não vai ser muito, vai se tornar muito difícil devido a essa levedura que vai ser muito acelerada. Então, eu não faria um croissant, por exemplo. E alguns pães, por exemplo, de massa mole, também, por exemplo, uma cuca, não vou usar. São coisas que não combinam, né? Mas o resto normalmente é massa doce, sovada, salgada. É salgada ou doce. E agora a gente está falando aí da integral, que você também pode usar. E que não usa porque acha que não vai dar certo. Mas dá certinho. O importante é você conhecer o ponto de véu, certo? Com tubérculo, ou com raiz, ou com o que for. Você conhecer o ponto de véu, tem uma estrutura de massa, você não vai errar. Sabendo essas dicas que eu dei, não vai usar batata quente, não vai usar nada quente, não vai estragar essa massa. Tá tudo certo. Ah, agora tem uma melhor das perguntas. É, sempre. Dúvida de todo mundo agora. Ah. Utilizando tubérculos, posso considerar meus pães sem glúten? Jamais, né, Patrícia? Jamais. Se eu usar tudo que eu usar de derivado de trigo, se eu fizer com farinhas que não contêm glúten, eu posso considerar sem glúten. Tubérculos, elas melhoram a qualidade do pão sem glúten. Fica muito bom. Só que eu não posso considerar um pão que eu fiz com farinha de trigo sem glúten. Então, se eu usar farinha de trigo, não posso. Derivados de trigo têm glúten. E tem alguns aí que também contêm glúten, né? Tem que tomar cuidado com a aveia também aí, da maneira que ela é processada. Vocês têm que tomar cuidado, às vezes contém traços de glúten. Né? Então, não posso considerar, porque eu usei batata e eu usei farinha de trigo, eu tenho pão sem glúten. Não. Se eu usei batata e os tipos de farinhas que podem ser usados para os celíacos, pode considerar, mas a partir do momento, até numa bancada que eu tenho farinha de trigo, que eu já usei muita farinha de trigo, tome cuidado, né? Que você pode comprometer aí a saúde de alguém. Quem faz pão sem glúten, faça pão sem glúten em lugar separado, né? É bem importante. E quem faz pão com glúten, né? Que fique também na sua cozinha de glúten. Isso é uma coisa muito séria, né? Tem gente que é um celíaco moderado, ele não vai ter problema. Tem gente que até com cheiro passa mal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É sério mexer com esse tipo, falar assim, ó, eu vendo pão sem glúten, mas lá de vez em quando eu boto uma farinhazinha de trigo. Não pode. Não pode conter farinha de trigo, tá? Tem que ser totalmente sem glúten. Qual a quantidade usar por quilo de farinha? Por quilo de farinha, eu uso até 30, 35% da massa. Até 40% eu posso chegar para não comprometer, porque também se eu me exceder em batata, eu vou ter um pão extremamente mole. O que vai acontecer? Eu posso até conseguir modelar ele com a mão untada, mas quando ele entrar no forno, ele vai perder a estrutura e vai abaixar. Então, assim, o ideal é 35%, no máximo 40% do valor. Sempre você vai se basear no quilo de farinha, tá? Então, você vai sempre fazer isso. É a média. É o máximo, tá? Você pode usar o mínimo.
Pode usar 20% se você quiser. Eu gosto desse valor aí, 350 gramas, 400 gramas para 1 quilo de farinha. Eu gosto, dá um volume bom. Posso usar tubérculos ou raízes desidratadas? Pode. Tem bastante agora, né? Só que assim, você não se esqueça, por exemplo, a batata, eu adoro batata desidratada. Por exemplo, às vezes eu transporto, para mim, às vezes não tem lugar para cozinhar a batata na escola, tá complicado. Praticidade. Praticidade. E existem algumas marcas muito boas. Então, só que você não vai se esquecer, eu não jogo na massa direto, eu hidrato, eu reidrato, né? O produto, vou reidratando. Às vezes as alunas falam assim para mim, dá a quantidade de água que você usa. Eu falo, não, eu vou molhando até que eu sinto que ela voltou na textura da batata, que ela voltou na textura da cenoura e assim por diante, entendeu? Eu reidrato para que a massa fique melhor. Quando você coloca diretamente, vai ressecar a sua massa, aí você vai se complicar na hidratação da massa. Aí sim, você vai ter um aumento de hidratação e você vai perder Então, reidrate o produto e você vai ter excelente. Eu uso muito aqui nas aulas, eu trago sempre a batata em flocos, né? E ela é muito boa para transporte, para tudo. E acaba o custo sendo bom também, né? Tinha umas marcas famosas, depois não vou citar marcas, porque você nem vai encontrar na sua cidade, né? Então não é o purê de batata, é a batata mesmo desidratada, tá? Ela vende em casas, sabe, casas que vendem doces, casas grandes, até de confeitaria mesmo, tem sempre a batata. Vende em pacotes assim, ó, grandes, né? Pode comprar. Todas elas são boas. Sabe onde você compra bastante? Também em mercadões, né? Que vende cenoura desidratada, vende tudo desidratado, beterraba. E aí você pode comprar. Nos mercadões também tem. A batata é mais difícil de achar, mas nos mercadões. Mas o resto você acha todas elas. E não fica ruim. Você já comeu meus pães aqui com batata em flocos, né? Batata desidratada. Não perde nada. Não perde nada. O sabor é muito próximo. Se você até provar, assim, quando você está hidratando, você vai ver que o sabor da batata é bem, bem próximo. Então, é uma coisa que melhorou muito. Acho que é uma cultura nova que se adaptou bem, tá? Você tem mais alguma consideração? Olha, eu acredito, Patrícia, que eu passei todas as coisas, né? Mas assim, então, o que eu quero dizer é que não tenham medo de utilizar nada disso, que tudo isso dá muito certo. E a partir do momento que você faz um pão enriquecido, você agrega valor a esse pão, tá? Eu lembro-me de uma aluna minha que fazia uma rosca de abóbora maravilhosa. Ela vendia muito essa rosca. E ela agregou um valor a essa rosca. Ela vendia por um valor que, assim, era quase que 2 vezes mais o valor da massa tradicional. Então, se você enriquecer, tem outro valor o seu produto. Então, enriqueça, trabalhe com massas enriquecidas. Vamos caminhar pelo lado onde as pessoas não estão caminhando. E o mundo está procurando hoje coisas diferentes, massas melhores, produtos melhores, até para a própria saúde. É melhor você consumir um pão enriquecido. Mais nutritivo. Mais nutritivo, né? Vamos falar que até mesmo nós aqui gostamos de comer um pãozinho de batata, um pãozinho de cenoura. Então, assim, é diferente, um pão de abóbora. Então, procure enriquecer para a sua própria casa. Você que está fazendo seu pão pela primeira vez, enriqueça o seu pão, né? E você já vai ter para ensinar as crianças a comerem. Então, isso fica como uma dica no dia de hoje. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.